E aí, pessoal, existe uma grandeza física que está relacionada à rotação de um corpo. Essa grandeza é chamada torque, e é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Vem comigo! Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender uma nova grandeza física, que é o momento de uma força, mais conhecida como torque, tá bom? O torque é uma grandeza física que está relacionada à rotação de um corpo. Quando um corpo rotaciona, é porque ele tem essa grandeza física, o torque, tá bom? Como é que eu faço para calcular o momento ou o torque de um corpo que está em rotação? Bom, esse momento que a gente usa M, mas existem alguns livros e alguns professores que usam T de torque também, ele é calculado pela força que está sendo aplicada sobre aquele corpo, vezes a distância até o ponto de aplicação, o ponto que gira, tá bom? Esse ponto é um ponto muito importante de ser identificado nos exercícios, porque é sobre ele, é ao redor dele que o corpo vai girar, tá bom? É como se o ponto se mantivesse fixo e o corpo girasse ao redor dele, tá bom? Então imagina o seguinte, a gente tem uma alavanca aqui, certo? E ela está presa por um parafuso, tá? Esse parafuso, ele para que gire, precisa de um momento de 10 newtons vezes metro, tá? A grandeza física tem uma unidade de medida. A unidade de medida do momento é newton vezes metro. Força é newton, distância é metro, ok? Então, para que esse parafuso consiga girar, eu preciso ter um momento de pelo menos 10 newtons vezes metro. E aí, eu coloquei duas situações distintas aqui. Nessa nossa alavanca, a gente vai ter, primeiro, uma força que é aplicada a 10 centímetros do meu ponto aqui de aplicação, ou seja, do meu parafuso. E uma outra força que ela é aplicada a 20 centímetros desse ponto. Não são aplicadas ao mesmo tempo. Eu quero só que você entenda a relação da distância com a força, tá bom? Então, se o meu momento é de 10 newtons metro, então para a força 2, eu vou ter que 10 tem que ser igual à força, que eu ainda não sei quanto que é, F2, vezes a distância. Ó, é newton vezes metro, tá bom? Então, se eu tenho uma distância em centímetro, eu tenho que converter para metro. 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro. Então, daqui, o que eu tenho? Que a força 2, tá? Ela vai ser igual a quanto? Se eu passo esse 0,1 dividindo, 10 dividido por 0,1 é igual a 100. Então, para que eu gire esse parafuso aplicando uma força a 10 centímetros de distância dele, eu tenho que fazer uma força equivalente a 100 newtons, tá bom? Agora, olha a segunda situação, pegando aqui a força F1. O momento continua o mesmo, eu preciso aplicar 10 newtons metro para que esse parafuso gire. Então, 10 tem que ser igual. Quanto que é a força 1? É o que a gente quer calcular. F1 vezes a distância. A distância aqui é de 20 centímetros. Como tem 100 metros, 0,2, tá? Então aqui, 0,2. Isso aqui vai me dar que a força 1 vai ser igual a 10 dividido por 0,2. 10 dividido por 0,2 é igual a 50 newtons. Então, perceba o seguinte, quanto mais distante eu estou do meu ponto que gira, quanto mais distante eu estou desse ponto de aplicação, menor é a força que eu preciso fazer para gerar um mesmo momento, tá bom? E aí uma aplicação prática que você pode fazer em casa é pegar a porta e ver onde é que está a dobradiça. A dobradiça é onde a porta vai girar, tá bom? Tenta empurrar essa porta em cima da dobradiça. Você não vai conseguir, porque se você faz uma força aqui, a distância da força até o ponto que gira, esse D aqui, vai ser igual a 0. Ou seja, você não consegue aplicar um momento ali, tá? Porque você está aplicando exatamente em cima do ponto que gira. Agora, se você vai aumentando aos poucos a distância ali na porta, chega um pouquinho para o lado, empurra ela, chega um pouquinho mais para o lado, empurra ela, você vai ver que quanto mais distante você está da dobradiça, mais fácil, menos força você precisa fazer para que aquela porta gire, ok? Então faça esse experimento. Na próxima aula eu vou trazer um outro exercício de torque para a gente treinar mais. Eu te vejo lá.